Irmãos, que alegria poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu queria que você, de fato assim, eu sei que a gente já está num ambiente, né, assim, liberado, né, mas eu queria mais uma vez só colocar algo diante de Deus, né, junto com vocês. Pai, muito obrigado por esse tempo. Senhor, como eu sou grato, Senhor, por essa igreja, por essa família. Senhor, como o Senhor tem feito coisas tremendas nessa casa. Como é notório, Senhor, os céus abertos sobre essa comunidade. É constrangedor, Pai, cada vez que eu chego neste lugar e percebo a movimentação do Teu Espírito, como eu sou impactado. Nos ajuda, Pai, nessa conferência, a entender um pouco mais, pelo poder do Teu Espírito, o que significa, o que é de fato, o que é propício ser nesses dias. Eu vejo, Senhor, que Tu estás chamando um povo para um nível diferente. Eu quero esse avivamento. Eu quero esse tempo, eu quero esse nível, eu quero esse lugar. Eu quero esse ambiente profundo na minha vida. E eu quero aqui para essa casa. Mas, Pai, eu quero para Brusque, eu quero para Santa Catarina. Eu quero para o Brasil. Eu quero para as nações da terra. Sabe, queridos, já dentro daquilo que a gente quer falar, eu tenho sido muito ministrado pelo Espírito Santo de Deus a respeito de um avivamento que Deus quer fazer sobre a terra. Mas sabe qual é o avivamento? O avivamento da palavra. Cara, eu fui muito impactado, mas assim profundamente impactado, algum tempo atrás, esse ano. Deus ministrando muito o meu coração, falando profundamente coisas da minha vida, e ministrando e alinhando o meu coração com o alinhamento do céu. E ele, algum momento, o Senhor falando assim: Rodrigo, eu quero fazer um avivamento na terra, mas é um avivamento da palavra, não uma coisa emocional, não uma coisa superficial. E aí eu fui meditando naquilo, aí o Abel me liga: cara, a gente vai ter uma conferência, vamos falar sobre ser profundo. Eu disse: meu Deus, que coisa linda, que oportunidade. Então nessa noite eu vou pregar só para mim. Se alguém quiser embarcar junto, fique à vontade. Vou falar só daquilo que eu tenho aprendido. E talvez a gente aprenda junto, porque hoje eu vou aprender um pouquinho mais também. Conferência Ser Profundo, ok? Mas o que é ser profundo? O que significa ser profundo? E uma outra pergunta: por que ser profundo? Já parou para pensar? A minha palavra de hoje, se eu fosse dar um tema, eu coloquei aqui um tema que para mim faz todo sentido. Existe um propósito em ser profundo. Porque ser profundo por ser, ou dizer que eu quero ser profundo só por ser, me parece que não tem um sentido, sim ou não? Tá, mas ser profundo pode até parecer distante, pode parecer assim abstrato, mas o que é de fato? Ser profundo, querido, é ter a capacidade de uma grande compreensão, de um discernimento, de habilidade em alguma coisa. É ter uma largura, uma espessura, um conhecimento diferente. É ser alguém, é se tornar alguém que domina alguma coisa, que tem domínio daquilo que se propõe a se aprofundar. Então ninguém, veja, é difícil, mas é difícil mesmo. Eu digo que ninguém se propõe a ser profundo num assunto que não tem interesse nenhum. Faz sentido? Sim ou não, irmãos? Deixa eu perguntar uma coisa aqui: tem algum médico aqui? Tem algum médico aqui? Não tem? Advogado? Funcionário da construção civil? Motorista? Todos esses assuntos que eu citei, independente da profissão, quando você está em algo, você tem a responsabilidade de crescer, de aprofundar, de construir habilidade naquilo. Se você é alguém que trabalha na construção civil, você necessariamente precisa dominar aquele assunto, que você vai construir uma casa e alguém vai morar dentro dela. Quem está entendendo o conceito? Se você é um profissional, como o meu pai foi, viajou muitos anos de caminhão, transportando, necessariamente ele precisa ter uma habilidade maior do que a minha, porque ele tem uma responsabilidade maior
conduzindo um ônibus, por exemplo, um piloto de avião, por exemplo, ele precisa ter uma largura, ele precisa ter um entendimento, uma habilidade extra. Ele precisa dominar aquilo que ele está fazendo. Isso é ser profundo. E a igreja tem uma responsabilidade nesses dias. Eu começo falando sobre o avivamento da palavra. A igreja tem a responsabilidade de se tornar profunda nas Escrituras, para que o mundo veja o sal da terra e a luz do mundo. Esse sal precisa temperar e essa luz precisa brilhar. Mais do que querer ser profundo, para aprender só para si, ou para ter experiências tremendas, o que eu gosto muito, eu amo o Senhor, e eu busco muito ao Senhor, porque eu o amo. Consequentemente, você desenvolve um relacionamento, mas por conta também da nossa responsabilidade enquanto igreja, de sermos um lugar de descanso para aqueles que não têm mais descanso. Então existe um propósito, sim. Deus chamou você aqui para esse final de semana, para a gente compartilhar, para a gente conferir o que significa ser profundo, aprender sobre profundidade, para entender mais do que ser profundo para si próprio, o que é muito bom. Quem é que não gosta de ter uma experiência com Deus? Todo mundo gosta. Quem é que não gosta de receber uma palavra profética, uma promessa de Deus? Quem aqui tem promessa? Todos. Porque tem algumas promessas que são promessas universais, que todos recebem, porque a palavra assegura. Mas tem aquela promessa que ela é pontual, aquela que Deus falou para você, que Deus tem com você. E para viver isso é impossível eu entender se eu viver no raso do relacionamento com Deus. Então sim, existe um propósito para ser profundo. É alguém que se destaca do comum, sendo excepcional naquilo que fala ou naquilo que executa. Alguém vai olhar para você e dizer assim, ó, esse homem, essa mulher tem um relacionamento com Deus que me impacta. Poxa, mas ela não falou nada, ele nem disse tanta coisa, mas o procedimento dele demonstra, ou dela, né? Demonstra uma profundidade de um relacionamento. Porque quando ele fala de Jesus, ou quando ele expressa algo da palavra, ele sabe o que está dizendo. Para você ter uma ideia de como a igreja, e eu quero ser respeitosíssimo, é raso. Somos muito rasos. Outro dia eu falava com um homem extremamente inteligente, impactante. O cara é muito inteligente. Tive que me bater para dar conta de falar no mesmo nível que ele, tá, irmãos? Inteligente demais. E um homem que está, poderia dizer, se destacando à frente de um certo ministério. E eu tendo ali com ele compartilhando algumas coisas, um tempo muito rico. E o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito dele. Eu disse, irmão, quero te fazer uma pergunta. Baseado no que eu te conheço e nas conversas que a gente está tendo aqui, eu quero te fazer uma pergunta. De 100% do teu estudo, do teu relacionamento com Deus, quantos por cento de 100% você leu de livros e quantos por cento você leu da palavra? Você poderia me dizer? Ele assim, posso. Anos convertido, muitos anos. Não está em pecado, não está em adultério, não vive imoralidade. Um cara, um bom casamento, mais de 7 anos casado, mais jovem que eu, mas um cara fantástico. Ele disse, Rodrigo, 95% da minha leitura de conversão até o dia de hoje foi livros, 5% a Bíblia. Eu disse, você está comendo uma comida que você não faz. Eu vou te fazer outra pergunta. Anos convertido, você já leu a Bíblia toda uma vez? Ele disse, nunca. Sabe, irmãos, é impossível eu criar uma envergadura, eu me aprofundar em algo que eu não vou buscar. Quem concorda? Então ele não sabe o que é a palavra, ele vive o que outros falam. E eu não estou aqui desprezando o livro, por favor, pelo contrário, nós também lemos livros, está tudo certo, amém, irmãos? Só que eu disse assim, irmão, falar por mim, eu leio vários livros, mas muito exaustivamente mais a palavra. Sempre, sempre. Ela é a baliza. Porque quando eu leio algo
que não está condizente com as Escrituras, eu tenho condições de discernir se aquilo é uma experiência do autor, o que pode me edificar, não tem problema disso, está tudo certo, mas o que de fato é princípio bíblico. Eu disse, mas fica tranquilo, você não é o único. A igreja não conhece a palavra, por isso ela não opera em poder. Jesus falou isso: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos 1,16, Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus. Esse é o avivamento que nós precisamos viver. Ninguém nasce profundo, mas é uma experiência construída, proporciona níveis diferentes de maturidade, que nós vamos desenvolver no decorrer da nossa vida, veja, isso é nossa responsabilidade, se de fato nós queremos ser profundo em algo. E eu quero falar de mim, muito tempo da minha caminhada, sou convertido há 22 anos, a minha esposa pregou o Evangelho para mim, ela tinha segundas, terceiras e quartas intenções, claro, né? O Senhor a abençoou abundantemente com a minha conversão, né? Se não, Mas irmãos, uma coisa eu vou dizer, é porque eu amava muito o Senhor, só que por muito tempo eu vivia, não que eu seja aqui o as da profundidade bíblica, não é isso que eu quero dizer, mas eu vivi muito tempo pensando, apesar de ler a Bíblia, que eu conhecia o Espírito de Deus, que eu conhecia a palavra, sem vivê-la na minha vida primeiro. O início da conversão talvez seja isso. Talvez a gente começa e não entende o que Deus está nos falando a respeito de conhecer a palavra. Conhecer a palavra é viver o que ela diz. Porque Jó teve uma experiência interessante. Ele disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Não vejo imoralidade em Jó, não vejo nada. No entanto, que Satanás foi diante de Deus e Deus disse: tem visto o meu servo Jó? 4 características de Jó: reto, íntegro, temente a Deus e que desvia do mal. Poxa, que integridade, indiscutível. Foi Deus que falou, ninguém vai discutir. Mas no final daquele processo que Jó viveu, ele era outro homem, quando ele saiu daquele processo. Então, querido, mergulhar, ser profundo, é mergulhar, amém? Mergulhar vai exigir um preparo. E eu quero trazer aqui um exemplo que Deus trouxe ao meu coração, muito claro a respeito do que é ser profundo. Uma analogia clara, eu fui estudar sobre isso. Eu quero usar o oceano como um exemplo de mergulho. Existe uma zona de 0 a 200 metros de profundidade que se chama zona fótica, ou zona de luz. É um ambiente de transição, onde as condições mudam drasticamente. Sabe quando a gente mergulha lá na praia? Você não sente uma diferença? Quanto mais fundo parece que não tem uma pressão maior. Os olhos ficam mais duros, o ouvido e tal. Deus começou a falar muito comigo sobre a questão da profundidade. Ele disse: vai lá e olha sobre o que significa um nível de pressão. E foi muito interessante, porque quando o Espírito de Deus quer te ensinar uma coisa, Ele começa a trazer coisas para você. E do nada não, né? Eu orando e buscando a Deus: Senhor, né, me dá clareza dessa palavra. Já entendia o que Deus queria que eu falasse aqui. E entrou um vídeo para mim, justamente falando sobre a profundidade do oceano. Eu achei aquilo demais. E eu sentei para ouvir. 4 coisas que acontecem quando alguém começa a mergulhar. Estamos falando de ser profundo, amém, irmãos? É impossível não mergulhar para ser profundo, ou se aprofundar. 4 coisas interessantes que acontecem nessa transição, que se chama zona de luz. A primeira coisa que acontece, quanto mais profundo eu vou, maior é a pressão. A pressão aumenta significativamente. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta em cerca de 1 atmosfera. Ou seja, explico. Nós estamos aqui na atmosfera, tem um nível de pressão sobre o nosso corpo. Você entende isso? Amém? Ok. Cada 10 metros que você mergulha, ela vai multiplicando.
Quando você chega a 200 metros de profundidade, essa pressão sobre o seu corpo, que existe aqui agora, é 21 vezes mais intensa. Você já imaginou? Aquilo comprimindo o seu corpo. Eu li um estudo sobre isso. Se fosse para cair, eu quero cair na água. Lógico, né? Em termos. Se você cair de uma altura X na água, o impacto é como se você caísse no concreto. Tamanha densidade. Você começa a entender como a pressão, ela tem um significado contra o nosso corpo. Ela começa a nos colocar num lugar. E eu fiz uma observação aqui. Falando de água e de mergulho, lembramos o quê? Submarino, né? Certo, sim ou não? Perfeito. Você sabia que um submarino ele tem 2 cascos? 2. A gente olha, parece que ele só tem um, né? Não. Por fora, ele é feito para resistir essa pressão intensa que nós acabamos de aprender. Mas o que de fato segura a pressão externa é a resistência do casco interno. E aqui começo a aprender algo tremendo, que o Espírito Santo falou no meu coração. A primeira pressão que você tem que aprender a suportar para se aprofundar em mim é o seu interior. Se você não conseguir permitir que o Evangelho mexa no teu interior e construa dentro de você um alicerce, uma resistência tal que as pressões externas não alcancem o seu interior, você não vai ter condições de mergulhar. Você vai mergulhar 2 metros, 3 metros e vai deixar. O mesmo exemplo cabe para a área exterior, que aí o exemplo pode ser o avião supersônico que viaja a mais de 1.200 km por hora. Ele atravessa a barreira do som. Sim ou não? Já ouviu falar? Ok. O avião traz um exemplo também tremendo sobre pressão. Qual? A área externa, a fuselagem. Se ela não for tal ponto preparada, o calor que é desenvolvido naquela velocidade e a própria velocidade deforma o exterior e ele não suporta. Alguém aqui já ouviu falar do Concorde, aquele avião gigante? Ele era um supersônico. Toda a estrutura dele era diferente. Agora pense em você. Você tem suportado as pressões internas? Como é que está o teu interior? Teu emocional está bem? Se o teu interior não estiver resolvido, o teu exterior não vai suportar a densidade das pressões desse mundo. E você vai ceder. Você não vai aguentar. Mas é impossível construir um interior rígido o suficiente sem essa verdade. A segunda coisa que acontece é a cor da água. A cor da água muda porque a luz solar é rapidamente absorvida pela água. O vermelho é absorvido primeiro, depois o laranja, o amarelo e assim vai. É por isso que a partir de certas profundidades, a água parece azul esverdeada e a luz do sol é insuficiente. Olha isso. Então quanto mais profundo Deus vai te chamando, mais o ambiente à tua volta vai mudando. Mais Ele vai permitindo você entrar em lugares estreitos e mais escuro para trabalhar o teu interior primeiro. Ninguém é profundo externamente sem ser primeiro internamente. Você pode ter uma aparência tremenda por fora. Não vamos longe, eu não lembro quanto tempo faz. Vocês lembram de um submarino que tentou descer e ele não explodiu, ele implodiu? Vocês lembram disso? Ele não suportou a pressão, porque o interior dele não estava preparado e o exterior, muito menos, não suportou. Nós não vamos suportar, queridos, os dias que estão vindo, se nós não nos tornarmos alguém tremendamente profundo no relacionamento com Deus. Isso é impossível. Impossível. Então eu preciso ter a habilidade de ter um relacionamento com Deus pela sua palavra, que não me abala, que não acessa o meu interior de qualquer forma, ou a qualquer guerra. A terceira coisa é a temperatura da água. Nessa transição a água vai ficando cada vez mais escura e mais fria. Muito mais fria. E você precisa ter
essa resiliência para suportar a mudança que você, eu e que a igreja está enfrentando esses dias. A quarta coisa, as criaturas. Isso aqui foi muito interessante. Deus me deu uma palavra de sabedoria nisso aqui. Quanto mais profundo nós vamos andar, diferentes guerras nós vamos enfrentar. Tem algumas criaturas que não vêm à superfície. E tem algumas criaturas que vão até tal nível da água, mas não vão na profundidade. E até hoje, a maior profundidade medida pelo homem é de 10.935 metros. E o ser humano, com todo equipamento de sabedoria, ainda não chegou no fundo. Ou seja, o que Deus me disse, Rodrigo, vocês nunca vão chegar no nível total da profundidade. E à medida que vocês vão aprendendo a suportar a pressão, ao frio, a desenvolver a habilidade de lutar espiritualmente com criaturas e com questões espirituais, com batalhas espirituais, diferente ao longo da caminhada, vocês vão criando habilidade e discernimento espiritual diferente. A profundidade, querido, ou ser profundo é mais do que só ter um conhecimento, é um chamado de Deus. É algo que Deus deseja porque Ele quer se revelar. Eu quero começar com um exemplo. Eu nem comecei a ministrar ainda, tá, irmãos? Não dei nem o texto, você percebeu, né? Só na ilustração. Respeite a sua estrutura. Não ultrapasse os teus níveis. Seja sábio. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, não lembro quanto, tinha um compromisso e eu estava num lugar e a Sheila estava no outro lugar. E eu aprendendo, eu continuo aprendendo, eu sou um eterno aluno do Senhor. E ela ligou para mim e disse assim, amor, tal, e não sei o que, tal, vou chegar, vou te buscar. Isso já era 7 e tanto, 8 horas da noite. Irmãos, eu não aguentava mais em pé, de tão cansado que eu estava. Acontece, né? Com todos. E ela disse, eu vou passar e pegar você, nós vamos para tal lugar. Eu respondi para ela assim, irmã, o Senhor te abençoe. Eu não vou conseguir. Não, mas não sei o que, ela argumentou e tal. Eu respondi para ela com todo amor e carinho. Eu conheço o meu limite. Não dá. Eu estava aprendendo a lidar com o meu interior. Amém, irmãos? Se eu perguntar aqui, você não precisa me responder, mas pense consigo, você sabe o seu limite, amém? Você sabe. Mas você também sabe quando tem que tirar a mão e quando não, é hora de ser resiliente. Eu não posso simplesmente ceder porque esse limite eu não superei ainda. Vai ter um momento que a gente vai sentir, né? Não, agora eu preciso tirar o pé um pouquinho, porque não vai dar certo. Eu não estou pronto para isso. Mas como já teve outros momentos que eu senti claramente, eu não tenho essa estrutura ainda, nem interior e muito menos exterior para suportar. Mas eu entendo que o Espírito de Deus está me chamando e falando assim, ó, eu preciso que você seja intencional, dê mais um passo. E suporte outro nível de pressão, outro nível de frieza, outro nível de escuridão e lide com outro tipo de batalha espiritual para que você desenvolva. Ninguém nasce general, mas começa como soldado. Você precisa aprender a limitar-se e precisa aprender a avançar. Existe um nível de caminhada para cada tempo da nossa vida. E cada momento deve ser muito bem aproveitado e vivido, pois é um preparo de um avanço contínuo. Eu me converti, como eu já te falei, há muito tempo. E lá na nossa comunidade nós temos um encontro de final de semana que chama-se Face a Face. É um momento espiritual fantástico. Eu me converto, fome e sede de Deus, sempre fui assim desde o início da minha conversão. E eu sou daquele que quero tudo. Todos os seminários que tem eu vou fazer, tudo que tem para fazer eu vou fazer. E eu vou fazer e eu quero Deus e quero Deus. E acabou-se. Pronto, é assim que eu sou e eu sempre fui assim. Não é verdade, amor? Sempre fui assim. Continuo assim. De vez em quando dá uma piorada, mas eu continuo assim. Fui para o encontro face a face. Achei aquilo extraordinário. Meu Deus, poder de Deus. Falar em português era proibido. Meu Deus, aqui é o meu lugar. Estou em casa. Quero queimar até não aguentar mais. Só que lá tem o seguinte, tem várias etapas de serviço e tem uma equipe de intercessão. Para onde é que eu queria ir? Para a equipe de intercessão. Na outra semana eu fiz um encontro
E via aqueles caras para lá e para cá, orando, 3 dias falando, e ele, meu, é lá? Coitado, tadinho. Não ia aguentar nem meia hora. Não é que eu ia cansar. Que a batalha espiritual você lida com os demônios de frente. Eu não tinha estrutura interna e externa para estar ali. Mas eu queria servir, amém, irmãos? Então passou, sei lá, 3, 6 meses, eu fui para o primeiro encontro para ajudar. Carregar mala, limpar banheiro. Eu não gostei muito, não senti muita paz, mas fui. Resiliente. E Deus falou comigo assim, ó, aprenda a caminhar um degrau de cada vez. Como todo homem, né? Assim mais agitadinho, né? Eu estava lá limpando, carregando de vez em quando, dar uma passadinha na intercessão só para sentir a brisa, né? Eu ia lá, cara, meu Deus, os homens oravam demais, gente. Que escola que eu tive. Eu ia lá e tal, eu já ia com a cabeça assim, né? Se alguém vai botar a mão em mim aqui, né? Amém, irmão? Fome e sede de Deus. Sabe o que é isso? Raso. Sabe o que é raso? Tem o seu lugar, botar a mão, tem o seu lugar a unção, tem ou não tem? Claro que tem, no final nós vamos ter um tempo de oração aqui. Mas se isso aqui não me alicerçar, eu vou ser um menino com poder. Nada mais. E eu não vou a lugar nenhum. Porque eu não conheço Jesus. Eu só ouvi falar dele. Eu dei um abraço em alguém e eu fiquei com o perfume dele. Não é o meu perfume, quem entende? Abra comigo em Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler a Bíblia, senão o pastor não me chama mais. Acaba ruim demais, vem aqui, fala um monte, não lê nada de Bíblia. Vamos ler junto. Ezequiel 47. Eu quero fazer uma leitura profética desse texto. Pastor, o que é uma leitura profética? É ler e trazer um entendimento acerca dele. Fazer uma analogia em cima do texto. Sem heresia, é claro. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel é um dos homens que chama a minha atenção na palavra por ser um profeta que tem um discernimento, uma revelação, um entendimento, uma visão espiritual profundíssima do mundo espiritual. Foi chamado para servir a igreja, para servir o povo de Israel, no tempo da Babilônia, foi cativo, teve visões espetaculares, esplêndidas, difíceis de compreender até o dia de hoje. Nós vamos tentar aqui falar algumas coisas. Profundo demais. Ezequiel é um dos profetas que me impacta. Diz assim o texto de então, Ezequiel 47, versículo 1. Vai colocar lá, mano? Ah, beleza, fechou. Então a gente acompanha junto. O homem, se você abrir no seu aplicativo ou na mão, vai ser bacana. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Ezequiel, em 47, está mencionando uma das visões que ele teve, uma experiência espiritual. Um homem de um discernimento espiritual profundíssimo. Debaixo da entrada saía água que corria da direção do leste, pois o templo dava para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo. O templo aqui, querido, pode significar a presença de Deus. Ao lado sul do altar. Então o homem, que homem é esse que Ezequiel está mencionando? Era um anjo que ele estava vendo naquela visão. Então o anjo, o homem, me fez sair da área do templo, pelo portão norte, e me levou. Percebe que ele não foi sozinho, o anjo o levou. Pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza. Se nós estivermos na presença, querido, de Deus, Ele vai nos impulsionar para o lugar correto. Eu preciso me colocar na presença dEle. A responsabilidade de buscar a Ele é totalmente minha. É Ele quem vai nos conduzir. Você já vai entender melhor. Então ele me empurrava na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar. Quem? Esse anjo fez ele atravessar o riacho ali. E a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros. E a água subiu até os meus joelhos.
mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser, que está escrito? A nado. Quem aqui já nasceu aprendendo a nadar? Ninguém. Para nadar você precisa o quê? Preparo. Você precisa se exercitar. Não é assim. Você tem que aprender, você tem que desenvolver. O nado exige esforço. Aprender a mergulhar, aprender a buscar em Deus, vai exigir de mim e de você um preparo. É impossível isso acontecer diferente. Aí ele me disse, e aí aqui o anjo disse para ele: homem imortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo, perceba, o homem na visão era um anjo, leva ele até o rio, faz ele ter uma experiência de 4 níveis, tira ele de lá de novo, mostra para ele como funciona e traz ele de novo para a beira da árvore. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando eu cheguei na margem, vi que havia muitas árvores. Aonde? Nos 2 lados. Então ele me disse: essa água corre para o leste e desce até o rio Jordão, até o Mar Morto. Quando entra nesse mar, ele faz com que a água salgada desse mar vire água doce. Querido, o mundo está perdidamente amargo. Os homens, o ser humano está em degradação. Os adeptos da nova era dizem que o ser humano está evoluindo, e a palavra deixa claro, está se degradando por conta do pecado. Quando vai acontecer que essas águas vão trazer limpeza? Quando a igreja pregar essa palavra. Você já vai entender. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. Uau! O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e trará vida por onde passar. Se você não sabe, o Mar Morto é o lugar mais baixo da terra. Não tem vida naquele mar, porque o nome já diz Mar Morto. Só tem sal naquele lugar. Eu tive, pela misericórdia de Deus, eu e Chile, a oportunidade de estarmos lá. É tão denso que até quem não sabe boiar, boia, porque não tem o que fazer. É aconselhado não mergulhar, porque fere os olhos. Tamanho o sal. Quem está entendendo? Você precisa mergulhar num lugar puro. Pureza da palavra, da presença. Não no mundo. Essa água servirá, olha só, mas presta atenção, haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e no charco a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Uau! O Espírito Santo me falou claramente isso aqui quando eu estava escrevendo. Quando eu estou com alguém e alguém está em mim, até o mal eu transformo em bênção. Porque é necessário o sal. O sal cura, o sal preserva a comida, o sal dá sabor. Você entendeu? Tudo se encaixa, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Mas eu só vou saber o bem que está no tempo da crise se eu for profundo num relacionamento com Ele. Senão, não. Se eu tenho essa verdade em mim, eu vou conseguir pregar para outros, senão não vou ter. Eu vou dizer: não, vamos orar. Não, nós vamos orar. Mas você vai dizer o que a palavra diz para essa pessoa. Queridos, o mundo está aí fora esperando ansiosamente que a igreja, com uma palavra temperada com sal, chegue e proclame uma verdade. Chegue e traga uma revelação. O mundo está desejosíssimo de ouvir a verdade. Não se iluda. Não, ninguém mais quer Cristo. Todo dia nasce uma religião nova. Todo dia tem Deus novos, pseudos deuses na verdade, que são não deuses. Mas quando o poder de Deus genuíno se manifesta, isso aqui é de Deus. Isso aqui é diferente. Aconteceu em Israel, quando Jesus se manifestava, quando os apóstolos começaram a se manifestar, Gamaliel, que era um homem estudioso da época, peraí, tem algo diferente aqui. Cuida, para vocês não se levantarem contra algo que Deus está fazendo. Um homem cético. Um homem que era estudioso apenas, teólogo apenas, nada contra. Mas não tinha o poder de Deus. Tem algo diferente aqui. O mundo vai olhar para a igreja e vai dizer assim: não, mas tem um povo
Tem alguém que não prega o que não vive, mas vive algo que sua fala, que soa, que sai dele, é tão potente que um amém dele faz diferença. Sabe por quê que o evangelho é uma batalha espiritual? Deixa eu te explicar uma coisa. Todas as religiões que existem na terra são filosofias, ideias, enfim, não resolve a vida de ninguém. Essa que é a verdade. O evangelho é o único que resolve, porque o evangelho é o único que exige mudança. Ser profundo, querido, é mudar. Ser profundo é sair do mundo, mas mais do que isso, é tirar o mundo de dentro de si, que todo mundo aqui tem, partindo de mim primeiro. Todos temos parte do mundo dentro de nós. É impossível ser diferente. Quem está entendendo? Mas olha aqui, deixa eu acabar minha leitura. Diz assim: essa água servirá de produção de sal. Para frente, nas duas margens do rio, ou seja, em todo lugar, crescerão árvores frutíferas de todo tipo. Deus quer que a gente frutifique aonde a gente estiver. Fruto de toda sorte. Homens jovens e maduros, mulher jovens e maduras. Lá no colégio, lá no trabalho, na tua casa, em todo lugar. O evangelho não precisa ser só pregado, ele deve ser primeiro vivido. Isso é ser profundo. É fato que quando você chega num ambiente, seja ele familiar, de trabalho, não importa, alguém que é profundo no relacionamento com Deus se destaca, sim ou não? Sim, porque todo mundo odeia o crente do departamento financeiro, mas quando o negócio pega, eu chamo o irmão lá para orar por nós, tá? Porque nós não estamos vendendo. Que troço esquisito. É assim. O cara converte e a família toda só faltava ser crente. Não, deu tudo errado, agora virou crente, morreu. Aí você é chamado para o ministério, vai ter uma piorada, né? Não dava nada, agora vai, né, servir o ministério. Mas quando a coisa pega, né, vamos ligar para o cara lá, para o cara vir orar, porque, né, afinal de contas, faz uma reza forte, né? Fala uma palavra bonita, né? O cara tem um negócio bacana para falar. Sente uma paz. O mundo sabe se você e eu somos raso ou profundo no relacionamento que propagamos. Vamos ser honestos aqui entre nós. Se tem alguém que é profundo naquilo que crê e que fala, você e eu vamos reconhecer facilmente. Você vai você vai num médico e o cara te recebe, fala lá um monte de coisa, você sai de lá, cara, não me deu segurança. Não tenho segurança. Você vai viajar, o cara está lá dirigindo, cara, não tenho segurança. Mas tem pessoas que você vai conversar, cara, o cara me trouxe uma segurança tremenda. Ele disse metade do que o outro falou. Ele falou 1/3, mas ele sabe o que está falando. Quem já passou por esse momento? Aquela coisa assim, né? Não é verdade? É assim, né? Tipo assim, ó. Olha, com o irmão X eu não viajo de carona jamais. O irmãozinho, ele tem um negócio no pé dele ali que é amarrado, sei lá, tem um troço esquisito na vida dele. Nem pensar. Mas se for tal irmão, eu deito e durmo. Por quê? Transferir o quê? Uma segurança. Profundidade, irmão. É ser seguro para outros. Aquela pessoa vai procurar você porque vê em você algo que no momento ela pode não ter gostado e nem quer para ela. Mas quando a coisa pega, ela sabe muito bem aonde ela vai encontrar uma palavra de sabedoria, uma palavra de conserto, uma palavra de confronto, que seja. Esse cara ali sabe o que ele está falando. Essa mulher, eu vejo nela uma sabedoria que não é normal. Tem algo aqui diferente. Ela tem uma largueza naquilo que ela fala. Ela não é rasa. Quem está entendendo essa palavra? Para avançar é preciso estar na presença. Não tem como. É impossível. Eu li no texto que tinha um anjo que dava direção para Ezequiel, sim ou não? Você entendeu? Mas agora Deus é tão lindo comigo e com você que Ele te deu uma voz. Hoje não precisa aparecer um anjo na tua frente. Você tem alguém maravilhoso habitando dentro de você.
João 14, 26 diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Se o primeiro processo de ouvir a Deus, que é a mortificação da carne e a obediência ao Espírito Santo de Deus, não ocorrer em nossa vida, não teremos condições de nos tornarmos mais profundos nele. Simples assim. Alguém perguntou para mim, a gente compartilha algumas coisas. Eu quero ser guiado pelo Espírito, como é que eu faço? Morre. Porque não pode ter dois governos no mesmo território. Não dá. Gálatas capítulo 5 deixa isso claro como o sol do meio-dia. O Espírito de Deus faz guerra, milita contra a nossa carne. A nossa carne é o desejo ardente dentro de nós. Tem nada a ver com o diabo, tem nada a ver com o demônio e Satanás. Tiago já sabia disso, escreveu lá na carta dele no capítulo 4. De onde vêm as guerras que existem entre vocês? Das próprias concupiscências. Ou seja, do desejo aqui, irmão, dentro de mim, que quer ardentemente governar a minha forma de vida. Não tem como eu me aprofundar em Deus, não tem como eu crescer nele, eu desenvolver o caráter dele, como Efésios capítulo 4 deixa claro que devemos crescer à estatura de Cristo. Se primeiro a estatura do mundo não morrer em mim, irmãos, eu vou continuar sendo um crente raso, se eu não mortificar a minha carne. Não tem vara de condão, isso não existe. Não dá. Não dá. O Espírito Santo de Deus, ele te confronta, ele te constrange do pecado, da justiça e do juízo de uma maneira tão dócil que é impossível resistir. Alguém já disse: pastor, mas eu não consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Bom, alguma voz você está ouvindo. Você está tomando decisão todo dia, sim ou não? Beleza, então quem é que está te dizendo? É o mundo? O conceito? A cultura do mundo onde você está? É Satanás? Pode ser. Ou é a sua voz? Não, mas eu sou crente. Não, mas eu também sou. Mas eu não faço o que a Bíblia está dizendo para mim fazer, então eu creio na eternidade, mas não vivo como eternidade aqui. Não dá. Alguém está governando. E não existe governo duplo no mesmo território. Ou a carne vai governar, ou o Espírito Santo vai governar. Amém, irmãos? O que é ser um crente raso? Não viver pelos princípios da palavra. Eu sei que eu tenho que perdoar, eu não perdoo. Não dá. O Senhor disse, Jeremias capítulo 9, 23 e 24. Olha isso aqui. O Senhor disse: o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Alguém profundo. Alguém que entende que ser profundo não é simplesmente ser profundo para si, mas existe um propósito para ser profundo. Se alegra em conhecer o Senhor, em ter um relacionamento com Ele. Não se vangloria pela força, pela habilidade, por nada, mas a minha glória é conhecer o Senhor e fazer o que Ele faz, viver como Ele vive. Quando nós estamos na presença dEle, nós somos impulsionados e vivemos de uma forma que Ele nos conduza. João 14, 21 diz assim: olha isso aqui, gente. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei, e lhe mostrarei quem eu sou. Aos íntegros eu dou a conhecer quem sou, diz a palavra.
Então Deus quer se revelar a mim e a você, quer entrar num nível de relacionamento e quer tornar você alguém profundo nele, sim, para você, por você, mas também por causa de um propósito. Existe um propósito nisso. Eu quero falar dos 4 níveis. O primeiro nível, a água ali no tornozelo, pode significar aquele momento do primeiro amor, aquele impacto inicial, que impacta a gente, que qualquer toque da água já mexe com a gente, um pequeno movimento já nos alegra. Por quê? Porque nós estávamos no mundo bebendo água suja. É claro que eu estou fazendo um paralelo agora, meus irmãos, lá quando ele fala dos 4 níveis, a água ali no tornozelo vai dizer de alguém que começou a caminhar com Deus. Então, ele está na presença, o anjo levou ele assim, Ezequiel, presta atenção. Aqui o texto ali vai dizer assim, ó, a profundidade das águas purificadoras. Ele vai purificando de nível em nível, amém? A cada 500 metros. Ou seja, você começa a caminhar e algo começa a acontecer no seu nível. Depois muda, depois cresce, depois aprofunda. O segundo nível é quando eu e você já estamos andando em algum tempo com Deus e agora as águas da sua presença já começam a produzir uma cura mais profunda, maior, mas também um comprometimento maior com a verdade revelada. Já tenho água aqui no joelho, ou seja, opa, eu já estou caminhando. Quem está entendendo, irmãos? Analogia. Está tudo bem? Estou conseguindo ser claro, irmãos? Ótimo. Mas aí chega o terceiro nível. O terceiro nível é aquele momento que nós já passamos do primeiro amor. Já conhecemos Jesus, já estamos congregando, já estamos andando com os irmãos. Já passamos até por algum processo de cura, já existe uma certa maturidade espiritual na gente. Nós estamos com água na cintura. É quando Deus já está chamando a gente para outro nível de responsabilidade no corpo. E é aqui, é nesse lugar que a gente é confrontado com a gente mesmo. Irmãos, eu estava em casa escrevendo essa palavra, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração. Muitos de nós, e aqui eu quero não nós, só que a igreja do Senhor, quando chega num nível de relacionamento com Deus até a cintura, 2 coisas acontecem. Eu acho que já sei demais, já conheço o suficiente. Ou sente que Deus tem mais, mas tem medo e não avança. Porque o próximo passo só nadando. E nadar exige esforço, renúncia, fé, esperança e coragem. Porque para quem não sabe nadar, você vai atravessar um rio, um riacho, por menor que seja. Eu não sei nadar. Rodrigo, eu fico medindo, temeroso. Será que eu tenho braço para atravessar 10 metros? Nunca nadei quase. Nadei ali. Uma vez na água da praia. Aquilo nem é nadar, aquilo é se bater, né? Nadar é outra coisa, né, irmão? Vamos também ser honestos, né? Vamos ser verdadeiros, né? Vamos ser profundos na verdade, né? O que acontece? Nós estamos com água aqui. O Espírito Santo falou claramente ao meu coração. É o lugar que mais gente desiste. O cara já está no ministério. Ele já está andando. Ele já tem responsabilidade. Ele já está servindo a igreja. Ele já é alguém que está andando. Só que quando ele enxerga quem ele é e o que ele ainda precisa mudar, eu acho que ser profundo não é para mim. Porque ser profundo nele vai exigir de mim uma morte que eu não estou disposto a viver. É quando eu quero desistir. É quando eu penso assim, não. Chama outro. Ezequiel podia ter dito assim, ó. Chama Jeremias, é meu contemporâneo. Dá essa visão para ele. Eu estou aqui em Brusque, ele está ali em Blumenau, está mais fácil. Podia dizer assim, Senhor, veja bem, né? Aquela conversinha de Moisés, Senhor, não sei falar. Moisés, quando disse isso, estava diante do quê? Da sarça, sim ou não? Pois é, mas ele já tinha ficado 40 anos no Egito, 40 em Midian,
Deus não traz você até a cintura para você desistir do que Deus tem para você. Só que agora você precisa ter fé para pôr o pé na água, para a água se abrir. Mas não é você que vai abrir a água, é o poder do Espírito. Quem entendeu? Só que para você levantar o cajado e para você andar nessa direção, você precisa matar você mesmo. É o lugar onde você tem que desistir dos seus sonhos. É o lugar onde você tem que abrir mão das suas convicções e pular para o quarto nível. E o quarto nível só se vai nadando, porque não dá, você não alcança. E aqui eu fiquei meditando, Pai, eu estou no terceiro, eu estou indo, eu estou vindo, como é que nós estamos aqui? E Deus falou, o profundo exige renúncia. Deus nos mede de tempo em tempo. Lembra que Deus diz para ele, a cada 500 metros era um nível diferente? A cada lugar e nível que você vai ter mais frio, a pressão vai aumentar, os demônios vão mudar, a atmosfera espiritual vai ser outra, mas você vai viver algo extraordinário lá, na profundidade da minha presença, não fora dela. Mas eu preciso entender que eu não consigo ir sozinho. Ezequiel continuava com o anjo. A cada passo, a cada nível diferente de obediência e de submissão, é onde nós não podemos mais andar pelas nossas convicções e muito menos pelas nossas forças, mas pela fé, operando pelos princípios da sua palavra infalível. Quando eu não sei o que fazer, e muitas vezes isso acontece, irmãos, eu olho para a situação, para a circunstância e penso, qual o princípio da palavra de Deus dentro desse conceito, dentro dessa situação? Porque tem, eu só preciso entender e buscar. Então a palavra de Deus é minha baliza, e muitas vezes é só pela fé, irmão. Eu olho à minha volta, não tem nada a não ser de corpo jogado no chão, como se fosse uma batalha. Mas o meu Redentor vive. Sansão chegou num lugar, muitos homens à sua volta, não tinha nada, vou apanhar, vou morrer. Ah não, mas tem osso no chão. Vou pegar essa carcaça aqui e vou matar todo mundo. Sansão tinha força, mas tinha habilidade de guerra, mas ele não nasceu assim. José, quando era menino, ele recebeu uma visão, uma palavra de Deus, um sonho. Aqui, palavras do meu coração agora, não está na Bíblia, mas eu com o meu botão, eu acho que ele entendeu muito bem o sonho dele. Porque ele fala assim, ó, eu vi o sol e a lua e as estrelas se dobrar diante de mim. Não sei, eu acho que eu vou governar, rapaziada. Olha, estou achando que o mais novo aqui vai mandar, já ganhei a túnica, né? Morra de inveja. Não, ele não falou isso, Isso aí foi minha carne, desculpa. Só que entre a visão e o dia de sentar no lugar de governo, ele passou por um processo que dissecou a humanidade de José. A melhor pessoa para Davi, por exemplo, também não foi Golias. Não foi Golias. Aqui também é um pensamento meu. Não foi o profeta Samuel. O cara chave da vida dele foi Saul. Pensa num cara atribulado, aquele Saul. Foi o treino de Davi. Mas Davi aprendeu a ser profundo lá no campo, onde ninguém via ele. Porque ele já conhecia, ele foi treinado na profundidade. Chegar aqui nesse lugar é muito desafiador, mas se manter ainda mais, pois exigirá habilidades que não estão em nosso poder. Nós precisamos aprender a nadar nas águas do Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não tem discipulador melhor, amém? Você pode pegar a Bíblia, ler 10, o cara mais top é ele. Pronto. Tinha 12 que andavam com ele, mas não esqueça que ele mandou 70, tinha muita gente à volta dele. 70, 120, 12, tudo está na Bíblia. Mas eu quero falar sobre três pessoas aqui
que aprenderam a mergulhar num profundo relacionamento com Cristo. Mateus 17, 1 e 2 diz assim. Olha que palavra. Essa aqui está na Almeida Revista e Atualizada. Eu precisei usar só aqui essa tradução, porque é muito forte. Diz assim o texto, mas pode deixar na que estava, não tem problema, não muda muito. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Uau! Em Lucas 8, Jesus vai orar por uma menina, e leva quem? Pedro, Tiago e João. Citei só esses 2 textos, para chamar a tua atenção, que andar com Jesus não é o mesmo que ser íntimo dele. Não quero aqui medir os outros discípulos, longe de mim, eu nem tenho essa condição, não posso. Mas uma coisa é verdade, Pedro, Tiago e João era ali, ó. Pedro, Tiago e João no barquinho, quem lembra, né? Todo mundo lembra. Pois é, não estava só os 3 no barquinho, mas na transfiguração só eles. Ezequiel, se não falha a memória, capítulo 17. Quando Deus traz uma palavra profética sobre Israel, Deus diz assim: se eu, o Senhor, ferir uma terra com fome e peste, por conta do seu pecado, se esses 3 homens estiverem nela, Jó, Daniel e Noé, darei a eles como despojo a sua vida, apenas a sua vida, porque foram íntegros. Uau! E aí ele não falou da mulher nem dos filhos, só eles. A integridade é medida individualmente. O relacionamento com Deus é medido individualmente. A experiência que Deus tem com você é você e Ele, não é a minha. A minha não é a sua. Eu não posso viver a sua fé, você não pode viver a minha. Você não vai viver a minha profundidade com Deus. Eu não vou viver a sua. Mas eu quero que você seja profundo. A igreja precisa viver isso. O que são essas águas purificadoras? A palavra de Deus. É a palavra, querido. João 15, 12 diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Uau! Só que a gente resiste esse lavar de Deus. Por isso que a gente não consegue se aprofundar nele. Existe, querido, um desejo de Deus, de que você o conheça, de que você desfrute de um relacionamento como Noé, como Jó, como Daniel, como Pedro, Tiago, João, como eu quero demais. Eu oro todo dia uma mesma oração há muitos anos. A minha esposa sabe disso. Eu sempre falo a mesma coisa: Senhor, eu ainda não vivo o relacionamento que eu espero viver contigo. O que eu quero viver com o Senhor, de relacionamento, não conheço ninguém. Ninguém à minha volta tem o relacionamento que eu espero ter com o Senhor. Eu não estou aqui desprezando pessoas, não é isso. Eu conheço homens e mulheres de Deus à minha volta que estão na minha frente 100 quilômetros. Não estou falando disso. Mas o que eu quero viver com Ele, ainda não vivo. Eu não cheguei nesse 4º nível ainda. Mas eu vou chegar lá. Eu acho que eu estou numa transição. Do 3º eu acho que eu já passei. Eu estou meio que tropeçando aí numas áreas aí, mas tudo bem. Vou chegar lá, porque eu estou disposto a aprender. Quero ler 2 textos para a gente, vai aparecer, né? Fazer de conta que a gente vai acabar. O propósito de sermos profundos é a cura das nações. Jesus é o bom pastor. A igreja precisa pastorear as nações. E eu quero dar uma palavra para você essa noite, a respeito da profundidade que você já tem nele, que ainda não sabe, que pode usufruir. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9.
Deus vai curar as nações da terra, sim ou não? E vai usar quem? Quem? A igreja, certo? Então diga eu. Isso, tenha coragem. Mas vocês, comunidade cristã Nova Aliança de Brusque, são raça eleita. Raça escolhida. Vocês são o sacerdote do rei. Vocês são a nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a maravilhosa luz. Deus quer impactar a tua vida. Deus quer te tomar de uma forma tão extraordinária, você não faz ideia do nível de revelação que Ele quer trazer para você. Como eu disse, eu sou fominha. Escrevendo esse texto, olhando as visões de Ezequiel, já orei por mim, digo, Deus, eu quero ter nesse nível aqui, ó. Se é para não entender, nós não vamos entender nada, mas vamos orar até que Deus revela. Vamos matar nossa carne, vamos superar nosso eu. As nações anseiam por uma palavra de vida. Fique de pé comigo. Quero chamar a minha família. Olha que honra. Azar. A conclusão desse texto é alimento e remédio. O ministério da igreja é anunciar a Cristo, queridos. Jesus é o pão da vida. Ele é a cura. Amém? Eu quero finalizar a minha fala com uma frase para a gente ter um tempo de oração aqui. Ser profundo é ter a revelação da eternidade e viver por ela. Quando alguém conhece essa eternidade, quando alguém começa a se relacionar com essa eternidade, começa a viver com ela já. E eu queria fazer um convite agora, para a gente fechar esse tempo de oração. Quem foi ministrado por essa palavra nessa noite? Eu sinto que eu deveria orar. Eu pedi licença ao pastor Abel. E eu queria orar por aquelas pessoas que querem ter algo diferente com Deus, um relacionamento íntimo diferente. Eu não sou melhor do que você, e não é que eu vou orar e vai acontecer alguma coisa porque eu sou. Não. É porque você quer. É porque você entende que o Espírito de Deus está nesse lugar e que você quer viver uma coisa com Ele, um relacionamento diferente. Enquanto os irmãos vão conduzindo um tempo de adoração, eu queria convidar a igreja a sair do seu lugar, vir aqui à frente e orar a Deus, colocar a sua vida diante dEle. E eu tenho uma oração final para fazer, que é uma palavra profética que Deus me deu num momento específico para essa cidade, para essa comunidade. Então eu quero que você tenha esses minutos de oração. Vem à frente, Deus, eu quero entregar a minha vida agora. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero interceder por essa comunidade, por essa família, por esses irmãos e irmãs que estão nesse lugar, mas que anseiam viver um relacionamento com Deus, que ainda não experimentaram. Pai, existe um avivamento da palavra. Sim, um avivamento desatado pelo poder das Escrituras. Não só por um mero movimento, mas por uma transformação, por um agir de um discernimento, por um desatar de uma presença extraordinária. Oh Deus, Filipenses 2,13, Pai, diz que o Senhor opera o querer e o efetuar. Pai, é isso que eu quero, orar pelos meus irmãos, que a fome e a sede da Tua palavra alcance o nosso interior de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão profunda, Senhor, que nós não sejamos mais homens como meninos, levados de um lado para outro, oh Deus, como qualquer vento de doutrina, que qualquer coisa venha à nossa cabeça, que qualquer coisa muda a nossa fé, que qualquer coisa, Senhor, muda a nossa forma de crer, ou abala as nossas estruturas. Não, mas que algo aconteça nessa noite,
Pai, muda o interior desses homens e mulheres. Senhor, eu oro por uma transformação poderosa, por um extraordinário de Deus. Pai, chama essas pessoas na madrugada, tira o sono dessas pessoas, tira a fome dessas pessoas, coloca um desespero pela tua presença, transiciona a mente dessas pessoas. Espírito de Deus, faz algo que só tu pode fazer, porque o Senhor prescruta o coração humano, transiciona a sua mente, para que experimentem a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, eu quero pedir algo aqui ao Senhor. Espírito Santo, Espírito de Deus, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, traz visões do reino espiritual. Senhor, dê sonhos proféticos. Pai, dê atos proféticos para essas pessoas. Senhor, libera, eu te peço algo precioso nessa noite. Desata algo. Eu estou aqui profeticamente abrindo essa conferência, liberando uma palavra profética, Senhor, profética desse lugar, dessa cidade, desse estado, dessa nação. Eu falo isso pela fé no Senhor. Espírito de Deus, Espírito Santo, escute, fique assim. Algum tempo atrás eu estive nesse lugar. Eu sinto Deus aqui, irmãos. E quando eu estive nesse lugar aqui, esse lugar aqui só tinha duas coisas. Estava aqui armado, os pés direito e barro. E quando eu botei o meu joelho no chão e orei, o Senhor falou algo ao meu coração. Você vai liberar uma palavra profética sobre essa igreja, por conta dessa cidade, porque eu quero fazer algo nessa cidade. E eu não quero dizer com isso que os outros irmãos de outras comunidades não são especiais, amém, irmãos? Não me entenda mal, mas tem algo no Espírito. E eu disse, Pai, quando eu vou orar assim, você vai saber. E eu creio que esse é o dia. Ezequiel também, capítulo 37, numa visão poderosa na vida do profeta. O Espírito de Deus chega para ele e diz assim, ó: filho do homem, profetiza sobre esses ossos secos. Dos quatro cantos da terra, e um exército se levantou. E o Senhor falou para mim que essa igreja é um exército nessa cidade. Exército tem general, exército tem bandeira, exército tem autoridade, exército se posiciona, exército conquista e exército vence. Porque o nosso general nunca perdeu uma batalha. Então, se você crê nessa palavra, levante sua mão direita. Eu quero uma batida de guerra. Assim fala o Espírito de Deus. Existe uma liberalidade, uma instrumentalização sendo liberada no reino do Espírito sobre essa comunidade. Eu vejo dons e talentos, eu vejo ferramentas espirituais se movendo no reino do Espírito. É como se estivesse chovendo armas de guerra. É como se homens e mulheres estivessem recebendo um colírio de ouro para ter visões espirituais, para ter discernimento das batalhas espirituais que regem essa cidade. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero profetizar sobre Brusque, sobre essa igreja, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora. Espírito de Deus, sopra como um vento impetuoso, vem nos quatro cantos dessa cidade. Toma agora ossos secos, tenham vida. Homens e mulheres, recebam vida de Deus, vida de Deus, dons, talentos,
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelação, discernimento, palavra profética, autoridade apostólica, autoridade pastoral, evangelismo. Em nome de Jesus, uma movimentação no reino do Espírito, para que haja uma grande concentração de autoridade no reino espiritual. E eu quero declarar essa palavra em nome de Jesus. Pastor Abel, por gentileza, suba. Vai. Venha sobre esse lugar. Mais. Mova algo poderoso nesse lugar. Haja um desatar. Eu quero deixar uma palavra aqui nesse lugar. Os céus se abrem sobre esse lugar. Há uma liberalidade. Esses 3 dias, Pai, Filho, Espírito Santo, uma abertura de portais de fogo e de óleo se movimentam nesse dia. Eu quero orar como Jesus orou. Pai, não só os que estão nesse lugar, mas os que se chamam por nome dessa comunidade, haja um derramar, uma liberalidade no Espírito, em nome de Jesus. E agora recue obras feitas, seja repreendido no reino do Espírito tudo aquilo que pediu, em nome de Jesus. Baixe sua mão. Quem aqui é líder de alguma coisa na igreja? Você é líder? Só quem é líder, levanta sua mão direita. Só quem é líder. Amém. Nossos irmãos também vai receber da porção, líder do céu. Amém. Já vou passar a palavra para o pastor Abel, mas o Espírito falou comigo no louvor, Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus é bom demais. Sobre os que já estão à frente, uma porção dobrada do Espírito de Deus. Irmãos, eu vejo, sabe o que eu vejo agora? Como se fosse um pó de ouro. É um azeite, mas é um pó granulado de ouro sobre a mão daqueles que estão à frente. Uma palavra de sabedoria: não largue o teu cajado. Não largue o teu cajado. Eu sei, a água está na cintura e você não aguenta a pressão. Suporte. Você vai entrar no profundo e nunca mais vai sair dele. Aleluia.